A questão da humilhação, de tudo, isso ninguém quer passar por isso. Mas quantos anos que você passou por isso tudo? Foi 10 anos de idade. De 9 a mais ou menos aos 12 anos de idade. De 9 aos 12 anos. Mais ou menos. Depois, não. Seus treinadores foram mudando? Não, porque na realidade eu antes... Para quem não conhece a minha história, a gente era muito pobre em São Paulo. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, a gente passou muita dificuldade. A gente foi porque o Flamengo contratou a minha irmã e toda a família foi. Nessa época, meu pai ficou 8 anos desempregado, no qual eu era vendedor ambulante na praia, meu irmão mais velho, o Edson, para quem não conhece, e meu pai. A Dani, como era a atleta que se destacava mais, ela ficava mais para descansar e minha mãe fazia alimentação, fazia tudo. Só que a gente ficava 6 meses sem energia. A gente vivia uma vida muito... Dura, né? Dura. Imagina como é que eu iria falar para os meus pais que isso estava acontecendo comigo no ginásio, por exemplo. Verdade. Eu não tinha coragem. Meus pais já eles estavam se doando mais do que podiam, claro, né? eu não podia dar mais, na realidade, um desgosto para os meus pais. Eles já tinham se abdicado da vida deles para viver a nossa vida. E você nunca falou com a Daniela sobre isso? Não, mas você sabe que a questão da minha fobia, quem me lembrou isso foi a Jade Barbosa, na Disney. Ela falou, Diggs, como é que você lida com o negócio daquilo que faziam com você? Quando aconteceu isso, eu tive um ataque de pânico dentro do brinquedo logo depois. É como se estourasse aquele negócio. Não sei explicar. E depois disso foi uma bola de neve. E aí, de uns 3 meses atrás, eu comecei a fazer tratamento, tomar remédio pra voltar, fazer. Eu não conseguia mais entrar em programa de auditório, porque não tinha uma janela, eu me sentia preso, aquilo me dava desespero. Então... Quer dizer, imagina, quantos anos se passou? Quantos anos? Muitos anos. Quer dizer, a gente às vezes acha que as coisas estão sendo digeridas de uma forma e no fim não estão. Não, mas exatamente. Mas por isso que foi muito libertador pra mim. Eu acho que eu não tenho arrependimento nenhum de ter falado, muito pelo contrário, me sinto bem agora por poder tentar, de certa forma, contribuir para as pessoas serem melhores em alguma coisa. Eu não sou melhor que ninguém, mas se eu mostrar também as dificuldades que eu passei, isso fortalece, na realidade, a pessoa que muitas vezes não tem aquela força e também tem coragem de falar pro pai que está acontecendo um abuso na empresa, na escola, em algum setor. Tem que sempre falar, gente. A gente só vai ser escutado a partir do momento que a gente falar. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa no seguinte, quantas são as crianças que tentam falar para os pais algumas vezes? Muitas vezes os pais não acreditam. Não acreditam. Porque é muito mais fácil, na realidade, não acreditar. Porque você acha que a criança, ela tá imaginando, mas, olha, tá mentindo. É comprovado, né? que 95% das crianças que falam é verdade. Só 5% que está mentindo. É muito difícil uma criança estar mentindo. Então, para os pais que estão escutando o programa, saibam que quando seu filho tem a possibilidade de falar isso e fala para você, dá atenção, porque ninguém faz uma brincadeira de tamanha crueldade como essa. E eu acho que é muito arriscado quando a gente diz, uma criança fala isso porque mente. Não, eu não... Porque para a criança falar, para ela conseguir falar algo tão sério como esse, quanto tempo ela ficou pensando e meio que treinando, né? Imaginando como chegar pro pai e pra mãe falar um negócio desse. Porque normalmente isso quem diz são os psiquiatras que cuidam de crianças que foram abusadas sexualmente ou abusadas não só com o sexo, mas com o psicológico também, que essa criança, ela começa a se achar culpada e aí ela começa a não pensar em falar pro outro, porque na verdade, se você abusou de mim foi porque eu, de alguma forma, eu fiz com que você achasse que eu tava afim. Isso é terrível. Faz acreditar isso. Por isso que os pais muitas vezes não acreditam. O abusador faz a criança acreditar. Porque o abusador vem e trata o seu filho muito bem na sua frente. É um psicopata. Eu acho, quer dizer, eu não sou psiquiatra, mas para mim é um traço de desvio de caráter severo. Eu posso apostar que todos esses que te abusaram de uma certa forma ao longo da carreira toda, quando chegavam perto dos seus pais, tratava super bem, era super fofo, carinhoso, não é? Isso é um assunto que é bastante delicado, que está sendo exposto bastante, mas é exatamente isso. Eu acho que são sedutores. Eles têm o dom, na realidade... Tem o dom da palavra. Da palavra e de te fazer acreditar que aquilo é certo. E eu não sei, eu acho que por todas as situações que eu passei, eu comecei a ser uma pessoa que não sabia me defender. E isso é algo que vem mudando muito, porque eu agora, depois de muito mais velho, que eu comecei a aprender a me defender mesmo, ter coragem de falar, não, isso eu não concordo, isso não tá certo. Dizer não significa que você esteja não gostando da pessoa, simplesmente você está impondo o seu limite.
E Até aqui eu vou, né? Exatamente. Você falou que quando você estava com a Jade na Disney, entrando num brinquedo, de repente você teve uma síndrome do pânico e ali foi um marco. Mas Foi. o que você literalmente sentiu? Quer dizer, o que ela disse que aquilo bateu pra você? Ela me lembrou do caixão da morte. Ah, do caixão da morte. Ela me lembrou do caixão, porque eles chamavam de caixão da morte. Que é aquele que colocavam você dentro. Preso dentro de uma caixa de pinto, exatamente igual um caixão. É tipo um caixão. Pra gente que não é da ginástica olímpica, quer dizer, é tipo um caixão. É uma caixa dessa altura, E que você vai amontoando gente. uma na outra? Não, você só coloca na tampa. Ela é dessa altura. Ela é baixinha assim? É, e do tamanho de uma pessoa. É um caixão. E aí te enfiavam lá dentro? Você tem que ficar deitado e coloca a tampa em cima e a pessoa senta em cima. E você não consegue sair. E você ficava quanto tempo lá? Não era muito tempo, mas o problema é que como é que eu vou saber? Eu era criança, pra mim isso era desesperador. Não, mas pra mim 30 segundos já é muito tempo. Eu acho Quando você tá trancado desse jeito... Agora que eu voltei a andar de elevador, agora que eu voltei a fazer as minhas coisas normais, porque de um ano pra cá eu tava meio que numa gaiola preso, não conseguia mais fazer nada. E isso, eu passei por uma pressão antes das Olimpíadas, que eu acho que foi o ápice da minha carreira, que fez também com que as pessoas não desistissem do sonho delas, que se aconteceu comigo, com todo mundo é possível. Mas também, o que acontece, na minha biografia, que era já para ter sido lançada há mais de um ano, eu contei isso na minha biografia. Você contou? Contei. E isso me fez muito mal. E eu fiquei só enrolando a minha biografia. Porque eu falei, gente, as pessoas vão saber disso, meu Como Deus, que as pessoas vão encarar isso? E foi muito difícil eu ter coragem de falar. Depois que eu tive coragem de falar, eu falei assim, graças a Deus. Tô aliviado que isso saiu de mim. Agora,